E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou professor de matemática e hoje a nossa aula vai ser sobre a lei dos cossenos, beleza? Como prometido na última aula, né, que a gente falou sobre a lei dos senos, hoje iremos falar sobre a lei dos cossenos, tá bom? Na última aula a gente relacionou, né, a lei dos senos e falou que o lado A, o lado A sobre o seno do ângulo A, que é o ângulo sempre oposto, ele é igual ao lado B, né, sobre o seno do ângulo B, que é o lado oposto. E isso também é igual ao lado C sobre o seno do ângulo C, beleza? Então, essa é a lei dos senos que a gente falou na última aula. Se você não assistiu, volta aí na última aula, assiste e depois vem aqui para a nossa lei dos cossenos. Então, sem mais delongas, dando sequência à nossa aula, vamos falar sobre a lei dos senos. Para que a gente utiliza a lei dos senos, né? Então, a lei dos senos, ela é utilizada, galera, para calcular a medida de um lado ou de um ângulo. Então, eu vou ter algum dos lados ou algum dos ângulos e vou usar para calcular, né? E, novamente, galera, não se aplica apenas aos triângulos retângulos, como é o cosseno, né? Lembra? Na última aula a gente falou, né, do correr cair na coca, e não é como o correr cair, não é como cair, né? Que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Só lá no triângulo retângulo. A lei dos cossenos, ela pode ser aplicada em qualquer triângulo, beleza? Então, o que que a lei dos cossenos ela fala pra gente? Ela fala assim, ó, em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Meu Deus do céu, professor, não entendi bulhufas, não entendi foi nada, cara. Então, vamos ver como que funciona essa brincadeirinha aí, né? Vou trazer a frase lá de cima para cá. Em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, até aqui, né, galera? Eu estou falando de Pitágoras, né? De um lado aqui, ó, pego um A, ele é igual à soma dos quadrados desses dois outros lados, do lado B ao quadrado mais o lado C ao quadrado. E aí, ó, menos o dobro do produto. Então, menos. Vamos escrever? Vamos escrevendo por partes. Então, ó, o quadrado de um dos lados corresponde. Então, ó, o quadrado de A. Selecionamos o lado A. Ele é igual à soma dos quadrados dos dois outros lados. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado. Menos o dobro do produto desses dois lados. Então, menos o dobro, né? Duas vezes. O produto desses dois lados. Então, duas vezes b vezes c, né? O produto desses dois lados, pelo seno do ângulo entre eles. Então, pelo seno, galera, pelo cosseno, perdão, pelo cosseno do ângulo, né? Do ângulo aí x, do ângulo alfa, do ângulo teta, beleza? E aí, galera, chegamos aqui nesta fórmula, que foi o que a gente escreveu, né? Então, ó, vamos lá, deixa eu apagar tudo. E aí a gente vai falar o seguinte, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, até aqui, ó, Pitágoras, né? Só que Pitágoras eu só aplico em triângulos retângulos, né? Que eu sei que eu vou ter ali um ângulo de 90 e mais dois ângulos obtusos, né? Dois ângulos menores que 90. Nesse caso aqui, como eu não sei, eu tenho que o quê? Ó, eu tenho que aplicar mais essa segunda parte aqui, ó, no meu teorema de Pitágoras, né? Então, ó, menos duas vezes BC, o produto dos dois lados, vezes, né, ó, o pelo tá aqui, ó, o pelo tá aqui, foi a mais, né? O pelo tá aqui, o cosseno do ângulo A, beleza? Então, do ângulo entre eles, o ângulo aqui, ó, tô falando do ângulo A,
Estou falando aqui ó, do lado B, do lado C, o ângulo entre eles é ó, o ângulo A aqui, beleza? E aí, galera, a gente tem as variações dessa fórmula. Por quê? Porque para cada um eu vou relacionar com dois lados, né? Então, logo eu vou relacionar com um produto diferente com um ângulo diferente. E aí, galera, a gente vai ver neste caso aqui, ó. Vamos utilizar esse outro triângulo aqui agora, ó. Então, ó, aqui está dizendo que o lado A, né? Esse lado aqui de baixo, ele é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí duas vezes esse lado aqui vezes esse lado aqui. Então, BC. Aí menos o cosseno do ângulo que forma entre eles, que é o alfa. Beleza, né? Cheguei na mesma coisa que a gente tinha acabado de fazer, professor. Nada de novo. Só que aí, galera, ó, pensa, quando eu for fazer... Quando eu quiser descobrir o lado B, eu vou relacionar com A ao quadrado, C ao quadrado. E aí, menos 2AC. E aí, o meu AC, ó, ele está aqui, né? Ó, esse lado A, esse lado C. E aí, o cosseno desse ângulo aqui, ó, beleza? Então, eu tenho que tomar o maior cuidado, galera, é sempre com qual ângulo eu vou utilizar no final dessa conta, tá bom? Então, por exemplo, a maioria dos problemas que a gente pega para fazer, para corrigir, né? O aluno ele sempre confunde esse último ângulo, né? Ele pensa que é o ângulo que ele está ali querendo, né? Do lado que ele está querendo saber, e acaba confundindo, porque é o ângulo entre, né, os dois aqui. Então, se eu estou querendo saber o B aqui, ó, qual é o ângulo que eu vou usar? O ângulo do B, né, correspondente ao ângulo B, tá bom? Então, tentem lembrar disso aí nas resoluções dos problemas, tá bom? E aí, a gente vai tentar resolver um aqui juntos agora, galera. Então, descubra o valor do lado x no triângulo abaixo, né? Saiu um do nu. Ó, esquece esse do aqui. No triângulo abaixo. Então, ó, 3 e 4 eu tenho dois lados, tem um ângulo, né? E tem o x. Então, eu quero descobrir o x. Então, o meu x vai ser x ao quadrado, né? Igual a... Primeira coisa que eu vou fazer Pitágoras, né? Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aí, galera, isso aqui vai ser menos, né? Aí, lembra? Duas vezes o produto dos dois lados. Então, 2 vezes 4 vezes 3, né? Estou usando só o que eu tenho, galera. E aí, vezes pelo cosseno de 60 graus, galera. E aí, vamos só resolver contaiada, né? X ao quadrado é 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16, né, galera? Mais 3 vezes 3, galera, 9, menos, né? 2 vezes 4, sei que é 8, né? 4 mais 4, 8. Aí, 8 vezes 3, 8, 8, 16, mais 8, 24, galera. Então, 24 vezes... Aí, eita, professor, o cosseno de 60, não lembro, né? Então, vamos lá, ó. 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, eu sei que, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, na segunda linha, que é o cosseno, e na última coluna, que é o 60, você tem que, ó, sempre que você esquecer, você imagina, puta, fecha o olho e pensa na tabelinha 30, 45, 60. Aí você vai saber que a primeira linha é seno, a segunda cosseno, a terceira tangente. Aí você vai 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Então, já sei que, ó, cosseno de 60, que é o último aqui embaixo, é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, 1 sobre 2. Então, vezes 1 sobre 2, galera. E aí, ó, x ao quadrado é igual a 16 mais 9, 16. 17, 18, 19, 20,
mais 5, 25. Menos, aí 24 vezes 1 dividido por 2, porque eu não vou multiplicar direto. Se eu multiplicar direto, isso aqui não vai ficar 24 dividido por 2. Então, 24 dividido por 2 chega em 12, né, galera? Então, 25 menos 12, 25 ao quadrado, x ao quadrado, é igual a 25 menos 12, eu tenho 13. Então, eu cheguei no x igual a raiz de 13, beleza, galera? E aí, subiu ali a nossa fórmula, né? E aí, a resolução embaixo da nossa resolução. Então, chegamos no x igual a raiz de 13. Tudo que eu coloquei aqui, ó, é o nosso passo a passo, que eu vou apagar agora, porque a minha letra não é nada bonita, para você ver o passo a passo bonito aí, ó. X ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, igual a soma dos dois lados ao quadrado, menos 2bc cosseno de x, né? Que isso aqui é a minha fórmula, tá? O que eu fiz? Daqui para cá, sei que minha carinha tá na frente, né? Então, daqui dessa fórmula para cá, o que eu fiz de diferente? Eu só substituí o x ali onde eu queria saber, tá bom? E aí, galera, ó, 9, 16 menos 24 meios, 25 menos 12, 13, raiz de 13. Então, eu cheguei que esse lado aqui, galera, ele é igual a raiz de 13. Exato, tá bom, galera? Se você quiser fazer um resultado aproximado, jogar isso aí na calculadora, fazer um, um número aí com mais 3 casas decimais, fica à vontade, mas vai ser um valor aproximado, tá bom? Não vai ser o valor exato. O valor exato deste lado é raiz de 13, o número que elevado ao quadrado dá 13. Esse número é um número exato? Não faço ideia. Esse número é um número exato, não é, né? Já não é, porque raiz de 9 é 3 e a de 4 já vai ser 16, então já passa. Número exato não é, mas ele pode ser um decimal ali finito, né, que eu chego num fim, e pode ser um decimal infinito que eu não chego num fim, tá bom? Então, o número exato é raiz de 13. Se alguém perguntar para você qual é o tamanho desse lado, esse lado é raiz de 13, tá bom? Ah, não, mas eu quero aproximado. Então, você não quer o valor exato do ângulo, do lado, né? Porque, galera, a gente tem que pensar o seguinte, que vamos supor que a gente está montando aí uma rampa, né? Eu estou pegando aqui, ó, fazendo isso aqui, ó, estou montando uma rampa. Quando eu for montar a rampa aqui na minha vida real, vamos supor, né, que esse lado aqui seja igual a raiz de 13. Estou fazendo um exemplo aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou falar, puta, raiz de 13 é mais ou menos ali, algo entre 3 e 4. Vou cortar ali 3,5. Na verdade, vou cortar 3,75 a minha madeira, para dar uma sobra. E aí, quando eu encaixar, quando eu colocar, ela vai passar um pouquinho. E aí eu vou cortando aqui, vou podando. Então, na vida real, né, a gente consegue dar um jeitinho ali, cortar um pouquinho, chegar exatamente no raiz de 13. Mas na matemática, esse valor é o raiz de 13 mesmo, tá bom? E aí a gente vai fazer mais um exercício, beleza? Então, ó, calcule o valor do cosseno do ângulo x. Então, agora ele quer o ângulo, galera. E aí, ele me deu os 3 lados e me deu a incógnita no x aqui, ó. E aí, galera, o que eu faço? Nada de diferente, vou usar a mesma fórmula, né? Então, eu tenho, ó, essa daqui é a minha fórmula e aí eu vou simplesmente aplicá-la, né? Galera, a única coisa que eu tenho que ter cuidado, mais uma coisa. Lembra que eu falei que geralmente quando a gente pega para resolver esses problemas, os alunos se confundem no ângulo? Então, ó, essa multiplicação aqui é referente a esse ângulo, né? Ao ângulo aqui. Então, ó, o BC, né, tem que ser o lado 5 e o lado 7. Porque quando eu jogar aqui na minha fórmula, se eu fizer 7,5, o cosseno não vai ser o cosseno de x, vai ser o cosseno desse ângulo aqui, ó, desse ângulo alfa. Então, eu tenho que pensar nesse detalhe também, tá bom? Então, o B e o C, eles têm que ser o lado aqui. Esse lado, né, tem que ser 5 e 6, tá bom? Então, o meu A, ele vai ser o quê? Ele vai ser
7 elevado ao quadrado, igual a b, e aí tanto faz, né? 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos, né? Menos 2 vezes 5 vezes 6, aí vezes o cosseno de x. Beleza, galera? E aí, vou resolver tudo isso aqui, né? Vou resolver essa brincadeirinha aí e vou chegar em, ó, 49, 25, 36 e menos 60 cosseno de x, né? Porque, ó, tô menos vezes isso aqui. E aí, galera, ó, juntando os dois, tenho 61. Posso tirar aqui, professor? Não, não posso, né? Porque aqui está multiplicando. Tenho que pegar esse 61, inverter. Aí, beleza, ficou menos 12. Pego o menos 60 que está aqui, ó, multiplicando, né? Eu vou inverter, ele não vai vir mais. Ele vai continuar negativo, né? Ele só vai vir dividindo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo aqui por menos 60 e aqui por menos 60. Chop, chop no bicho, ele fica só desse lado aqui, tá bom? E aí, galera, eu vou chegar num cosseno de x igual a meio. Galera, não, professor, não faço ideia de qual seja o cosseno de meio, né? O cosseno de um ângulo que dá igual a meio. Professor, como que eu faço? A gente tem algumas manipulações, né? Que a gente não vai entrar nesse mérito agora. E aí eu vou te falar que na sua calculadora você vai ter o cosseno numa calculadora científica ou numa calculadora que você acesse aí científica na internet, você vai ter uma opçãozinha escrita assim, ó, cosseno menos 1, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que esse cara aqui, ele vai me dar o arco, né? Ele vai me dar o ângulo que eu tenho como resolução meio. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar na sua calculadora 1/5 e apertar esse botãozinho aqui, beleza? E aí ele vai te dar o ângulo θ, que dá 1/5, tá bom, galera? E aí vamos resolver mais um exemplo aí para fixar essa ideia do cosseno, da lei dos cossenos, que é uma lei um pouquinho mais complicada do que a lei dos senos. Pelo menos eu acho, na minha opinião, para o professor Marcos, a lei dos cossenos é mais difícil para mim do que a lei dos senos. Eu acho a lei dos senos mais fácil de relacionar ali, tá bom? Então, dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. Galera, como que esse bendito desse fazendeiro sabe, desse fazendeiro não, desse cara aí, desse dono do terreno, que esse ângulo aí é de 60 graus? Ele foi lá, foi na quina da parede dele, colocou o transferidor e mediu esse ângulo aí. E ele chegou em 60 graus, tá bom? Então, o que que a lei dos senos nos diz, galera? Ele quer descobrir, né, aí o perímetro, não é o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o outro lado, né? Quanto que vale esse lado aqui, ó, porque é um lado muito grande, ele não tem a fita, ele não consegue medir, fica no terreno do outro cara, né? Então, galera, fazendo a usando a fórmula, né? Eu chego em x ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que é um lado mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, que é igual a cosseno de 60, beleza, galera? Agora, eu vou multiplicar, fazer o quadrado desses dois caras aí, somá-los, depois fazer 2 vezes 150 ali, 300, né? Cosseno de 60 já sei que é meio. Multipliquei isso aqui por meio, cheguei em quanto? Cheguei em 150, né, galera? O que eu podia ter feito, ó? Chop, chop no bicho aqui, ó. E aí, cheguei no x ao quadrado igual a 175, galera. E aí, novamente, né? Tem uma raiz exata de 175, professor? Não tenho, galera. Então, o número exato desse lado aqui, ele é raiz de 175, beleza? Se você quiser um resultado aproximado, você joga lá na sua calculadora, pega ali 2, 3 ou 4 casas decimais, geralmente 2 casas decimais já está de bom tamanho.
e arredonda ali para cima ou para baixo, dependendo da sua necessidade, e vai dar tudo certo. É o que eu falei da madeira lá, né? Ele vai arredondar duas para cima e duas para baixo, já vai dar tudo certo, dependendo da necessidade, né? Se for um caso aí de um foguete lançado para a Lua, não arredonde, pelo amor de Deus. Beleza, galera? Então, como na última aula, vimos as relações do seno. E aqui, galera, vamos ver as relações do cosseno. Então, considerando dois arcos quaisquer de medida AB, as operações da soma e da diferença entre arcos será dada pelas seguintes identidades. Essa daqui eu sei que é... Putz, não sei, eu sei que é cossa A, cossa B, cossa sem saber, sem A, sem saber. Tá aí no videozinho, a musiquinha, né? Eu sei que a do Senna é Minha casa tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A com seno B com seno A. Aí a do cosseno eu não lembro o comecinho agora, eu sei que é coça, coça, sem troca, troca, coça, coça, alguma coisa assim, galera. Tá aí o link para vocês verem a explicação, tá? Do porquê isso aqui dá certo, do porquê realmente a gente chega que a soma desses arcos, ela funciona. Ele vai resolver aqui sempre por esse desenho aqui, né? Por esse triângulo retângulo, esses três triângulos retângulos aí. E o videozinho da musiquinha para você se divertir um pouquinho, ver lá o professor muito gente boa fazendo a musiquinha. E tem várias outras musiquinhas que você pode usar para te ajudar a lembrar, mas assista principalmente o vídeo da demonstração, que é muito importante, tá bom? E aí, vamos fazer um exemplo, né? O cosseno de 105. Qual que é o valor de cosseno de 105? Não faço ideia, professor. Mas você sabe o cosseno de 60 é meio, de 45 é raiz de 2 sobre 2. Você lembra porque você sabe lá a musiquinha do Jingle Bell, dos ângulos notáveis, beleza? E aqui, galera, nada mais, nada menos, né, do que aplicar a fórmula, colocar lá o cosseno de 45, o cosseno de 60 vezes o cosseno de 45, menos o seno, beleza? Então, coça, coça, troca, troca, sem saber. Alguma coisa assim, eu vou lembrar ainda até o final dessa aula. Então, ó, meio vezes raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, vezes raiz de 2 sobre 2, galera. Tenho raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 6 sobre 4, junto tudo, né? Conservo o denominador, subtraio os numeradores, galera. E a mesma coisa para o cosseno de 15, né? Cosseno de 45 menos o de 30, e chego aí em cosseno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 45 vezes o seno de 30, galera. Aí chego em cosseno de 15. Galera, se você olhar, você fala, putz, professor, é bem parecido, né? Porque, ó, quando eu pego aqui, ó, aqui é 180, né? Tem o meu arco, e aí eu tenho 30, 45, 60, né? Tô fazendo daqui, mas é daqui, né? 30, 45, 60, 90, e aí continuo, né? 90 mais 30, 90 mais 30, 120. Aí 120 mais 15, né? Que do 45 aqui para o 60 é 15. Então, 120 mais 15, 135, né? 135 mais 15, eu tenho 150. Então, ó, galera, eu tenho aqui, ó, sempre ângulos correspondentes, né? Ó, esse é correspondente a esse a esse ao último aqui. Ficou um desenho bem feio, mas é sempre o correspondente, tá bom? Sempre o sinal trocado aqui, porque ele vai passar pelo mesmo lugar em Y, né? O meu Y, ele não está aqui assim, ó. Opa! O meu Y, ele não está aqui assim, ó. E o meu X aqui. Então, ele sempre vai passar pelo mesmo valor em Y e fazer o correspondente em X, né? Ó. Aqui a mesma distância daqui. E aí, vou ter sempre o mesmo valor aqui, só que de sinal trocado, galera. Beleza?
essa aí é uma explicaçãozinha que a gente acha no YouTube também. Não vou fazer ela aqui, né, por questões de tempo, mas que é bem legal saber que ajuda pra caramba fazer essas correspondências, principalmente dos ângulos notáveis, né? Porque aí eu sei que eu tenho o cosseno de 60, que eu sei que é meio, então o outro vai ser menos meio, entendeu? Então dá uma olhadinha lá. Galera, essa foi a nossa aula sobre lei dos cossenos. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido a aplicar, que vocês treinem com os exercícios e que tenham gostado dessa aula. Eu espero muito ter ajudado e que vocês estejam gostando das aulas. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!